Graça e paz, irmãos. Começaremos o vídeo de hoje citando as palavras de um grande pregador do Evangelho, Charles Spurgeon. Se vocês experimentam diária e habitualmente a verdade da palavra de Deus, eu não tenho medo de que vocês sejam abalados na mente em relação a ela. O tema de hoje é bebidas alcoólicas. O que a Bíblia fala sobre o assunto? Bom, a Bíblia fala sobre diversos tipos de bebidas que vai desde o vinho, que produzia por si só o seu teor alcoólico após a fermentação, a bebidas mais fortes e misturadas. Mas a bebida mais falada na Bíblia é o vinho. E ele tem significados que vai desde a sua naturalidade a significados interpretativos espirituais. Vejamos rapidamente algumas passagens que abordam o assunto. Gênesis 9:21 mostra que Noé, o escolhido de Deus para a construção da arca que salvou a humanidade do grande dilúvio que destruiu a terra, bebeu tanto vinho a ponto de embriagar-se e apresentar-se nu na sua tenda. Gênesis 19:32 diz que as filhas de Ló embebedaram o seu pai com vinho para dar filhos a ele e preservar a sua linhagem. Gênesis 27:25 Jacó trouxe um guisado e vinhos ao seu pai, e ele comeu e bebeu. Gênesis 14:18 Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho a Abraão. Em Levítico 23:13 vemos que o vinho era também apresentado como uma oferta a pedido do próprio Deus. Então, irmãos, desde o início, o povo de Deus consumia vinhos e outras bebidas, até mais fortes, algumas vezes orientados pelo próprio Deus, como vemos em Deuteronômio 14, 24 ao 26, que diz: se o local que Deus escolheu para levares os dízimos for longe, a ponto de não conseguirem carregar, venda-os, pegue o dinheiro e vá ao local que Deus escolheu e comprem o que quiser a tua alma, bois, ovelhas, vinhos, bebida forte ou qualquer outra coisa que desejarem a sua alma. Então, juntamente com sua família, comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Bom, irmãos, Deus agiu assim, mesmo sabendo que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles erram nunca serão sábios, como diz em Provérbio 20, versículo 1. Diante disso, devíamos pensar que Deus ali está tentando o seu povo ao liberar para eles tais bebidas? É claro que não, irmãos. Tiago capítulo 1 diz que Deus não tenta ninguém. Então como explicar essa questão? Simples. Deus esperava dos israelitas sabedoria para o bom uso destas bebidas. Não que errassem abusando delas, consumindo com excesso até se embriagarem. Deus também colocava regras acerca das bebidas. Levítico 10:9 diz: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Isto é um decreto perpétuo para as suas gerações. Ou seja, jamais bebam quando vierem me consultar ou apresentar a vossa adoração a mim. Vejamos outras passagens. O vinho alegra o coração do homem, Salmo 104, versículo 15. Em contrapartida, Provérbios 23, 20 e 21 diz: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Eclesiastes 9:7 diz: portanto vá, coma com prazer o teu pão e beba o teu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Em contrapartida, Provérbios 23, 29. De quem é a dor? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebidas fortes e misturadas. Vamos analisar algumas passagens do Novo Testamento? 1 Timóteo 3,8. Os diáconos devem ser dignos,
homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucro desonesto. Tito 1,7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso por lucro desonesto. Tito 2,3 diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Efésios 5,18 é clássico. E não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em contrapartida, o mesmo Paulo que traz essas orientações escreve a Timóteo dizendo: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. Então, irmãos, por que é que Paulo faz essas observações e traz essas orientações? Por que ele diz assim, não vos embriagueis com o vinho da contenda? É porque muitas pessoas estavam se embriagando com o vinho, mas eles falam ao contrário disso: enchei-vos do Espírito Santo. E o vinho transformado por Jesus tinha álcool? Jesus bebia vinho? Vamos analisar a passagem? João 2, 9 e 10 diz assim: o mestre Sala chama o noivo após provar o vinho que Jesus transformou da água e diz: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Ou seja, depois que os convidados estão para lá de Bagdá, aí você serve o vinho inferior, porque certamente eles não vão saber distinguir qual seria o vinho melhor e já qual seria o vinho ruim. Muitas pessoas interpretam essa passagem dessa forma. Lucas 7, 33, 35 diz assim: veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas seus filhos mesmo justificam a minha sabedoria, disse Jesus aos fariseus. Em Lucas 5,39, Jesus utiliza de um ditado que diz: ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, se você tomar um suco de uva feito há meses ou anos, que ficou fora da geladeira, você ia falar que esse suco de uva era o melhor? Claro que não, a não ser que ele contesse um teor alcoólico que preservasse esta bebida. Então, quanto mais velho, seria melhor. Então, Jesus está falando de um vinho que contém álcool. Analisando todas essas passagens, eu creio que o vinho que Jesus transformou era fermentado e que o mesmo também bebia, até por uma questão cultural dos judeus, e por muitas vezes o vinho ser utilizado por Jesus, tanto em parábolas como para representar o seu sangue, além de ter sido o seu primeiro milagre. Bom, aos críticos eu quero deixar claro uma coisa: eu não estou fazendo apologia à bebida, não tenho o hábito de beber, mas estou analisando a questão à luz da Bíblia. Gostaria que você analisasse com atenção essa orientação de Paulo para a gente encerrar. 1 Coríntios 8, 9. Tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Em 1 Coríntios 6, 12 e 13, ele também diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Conclusão: a Bíblia não diz que beber é pecado e nem proíbe a bebida, mas com muita clareza alerta que o consumo errado das bebidas traz um grande risco para nós.
pois o que é dominado por ela está sujeito a cometer pecados que podem levá-lo a uma grande ruína. Deus deixa isso bem claro em sua palavra. Inclusive em 1 Coríntios 6:10 diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Sendo assim, irmãos, se há dúvidas em seu coração, você que me assiste, quanto ao consumo de alguma bebida alcoólica, sugiro que seja adepto ao seguinte ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, não comece a utilizar algo que pode ser um veneno para a sua alma e uma destruição para a sua fé. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.